do Senhor Jesus. Bom, irmãos, esse é um homem o qual eu admiro muito, né? Aprendo muito com ele. E nesse trabalho que ele fez é suicídio, né? Pastor Hernandes Dias Lopes. Pois bem, o fato de a gente admirar uma pessoa não significa que a gente não possa discordar dele em algumas coisas. E hoje eu encontrei esse trabalho o qual eu consigo discordar, mas vamos ver aqui o que ele fala e depois vamos olhar na palavra, tá ok? Vamos dar início aí. Eu vi um quadro, irmãos, que cortou meu coração. Fui a um funeral de uma pessoa que tirou a sua vida. E lá estava a mãe chorando, coração quebrado. Chega um irmão da igreja, dá um abraço nela e disse assim: que pena, seu filho morreu e ainda foi para o inferno. Essa pessoa faria um bom trabalho se ficasse calada. Sabem por quê? Nenhum de nós é o juiz. Eu posso lhes garantir que o suicídio não é o pecado imperdoável. Eu posso lhes dizer que um crente, se ele não for bem acompanhado num processo de depressão, ele pode chegar a esse ponto. E nós não somos daqueles que creem que todo suicida é discípulo de Judas Iscariotes. Nem a morte pode separar alguém do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem os loucos errarão o caminho. Não estamos com isso dizendo que então o suicídio é justificado. Não, não é. Mas nenhum de nós tem competência de se assentar na cadeira de juiz e determinar: foi para o inferno. Só Deus sabe isso. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Nosso papel como igreja é assistir, é consolar, é estender o braço, é chorar com quem chora, é socorrer os aflitos. Que Deus nos ajude a sermos uma comunidade terapêutica, uma comunidade de esperança. No Evangelho, a solução para o homem. Seus dramas, as suas dores, suas mais profundas. Vamos deixar até aí, tá ok? Vamos ficar aí. Olha só, meus irmãos, é com muito respeito que eu faço esse vídeo aqui, esse trabalho, com a imagem do pastor Hernandes Dias Lopes. Por quê? Como eu já falei em outros trabalhos, e falo isso abertamente a qualquer pessoa, eu admiro muito. Mas olha só, amados, vamos ver o que a palavra diz, né? O pastor Hernandes, ele disse que nem a morte nos separa do amor de Cristo. Pois bem, a gente vem aqui no livro de Romanos, olha só, Romanos capítulo 8, vou colocar o zoom aqui, para que a gente possa ler juntos, né? Ok? Vamos ler o versículo 38, porque diz assim, ó: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, essa morte aqui, do qual o apóstolo Paulo está falando, ele fala de que se alguém tirar nossa vida, por exemplo, você está pregando o evangelho e alguém vem e te mata. Alguém te matou, não foi você que tirou sua própria vida. A gente tem que explicar bem, porque quando a gente fala que nem a morte nos separa do amor de Deus, isso significa se alguém vir e nos matar. É diferente de você cometer o suicídio. Ok? Então eu botei primeiro esse aqui, o que ele falou, Romanos, né? 8:38, que ele falou isoladamente o versículo. Ele falou isoladamente, mas eu estou colocando aqui o que ele falou. E olha só, amados, depois de Romanos 8:38, a gente vai para Coríntios, certo?
Eu quero começar com 1 Coríntios 3, 16, 17, que todos nós sabemos, mas vamos aqui, ó. 1 Coríntios, né? Capítulo 3, versículo 16, 17. Vamos ver se eu aumento aqui mais o zoom para que dê para todos nós lermos. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Pois bem, depois de 1 Coríntios 3,17, eu quero que você também acompanhe comigo 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, certo? Vamos ler juntos. Ó, 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, tá? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E no 11 diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, né? O que diz aqui é que se uma dessas pessoas, no caso o homossexual, a lésbica, né, a pessoa que gosta de idolatria, se você foi uma dessas coisas e você teve tempo de se arrepender, de confessar ao Senhor Jesus os seus pecados, de fazer uma renúncia da sua vida, como ele diz, negue a si mesmo. Você nega a si mesmo e começa a seguir uma nova vida com Jesus Cristo. Assim, aí você encontrará o perdão de Deus, a justiça de Deus, e no sangue do Senhor Jesus Cristo, ou seja, na justiça, pela morte que Jesus Cristo morreu na cruz, você vai ser santificado dessas coisas que você praticou no passado. Ok. A gente vai também aqui entrar em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha só. 1 Coríntios, lá, capítulo 6, versículo 19 e 20. Que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O 19 diz, ó, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado, ou seja, quando você vai cometer suicídio, você não está tirando a sua própria vida. Não. Porque essa vida foi comprada pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Então a vida já não é sua, ela pertence a Jesus Cristo. Então você se torna um assassino de você mesmo, porque você está tirando uma vida que não é mais sua, que é de Deus. Você está interrompendo um plano de Deus. Você está interrompendo um plano de Deus enviar o Espírito Santo dele para o seu corpo, no momento em que ele queria. E Deus permite que você tire a sua vida, mas você paga um alto preço, que é a condenação, a distância de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes é um homem que eu admiro, porque ele tem essa paciência de falar e de não machucar as pessoas. Eu digo que a única pessoa que pode nos garantir qualquer coisa é Deus e as Escrituras e Jesus Cristo, né? Ele garantiu que o suicídio, ele falou, eu lhes garanto que o suicídio não é um pecado que não tenha perdão. Eu discordo, né, dele, do pastor Hernandes Dias Lopes, e discordo de qualquer um que pense assim. Discordo pelas Escrituras. Por quê? Aqui a gente já viu que a vida já não é mais nossa, pertence a Jesus Cristo, porque ele comprou nossa vida quando ele deu a vida dele por nós lá na cruz, certo? Então a vida já não é nossa. Olha só, também 1 Coríntios 7, 1 Coríntios, capítulo 7,
versículo 23 reforça, diz assim, ó: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Aqui está dizendo que por preço você foi comprado, você e eu fui comprado. Quer dizer, eu não sou dono da minha própria vida, você não é dono da sua própria vida. Então ninguém pode tocar naquilo que não é seu. Eu não posso tocar na minha vida, você não pode tocar na sua. Quando você faz isso, você está cometendo pecado. A palavra diz também em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Quando você comete este tipo de pecado, você recebe morte. Ok? Olha só. Também queria deixar aqui Hebreus 11,6. Hebreus 11,6 diz assim, ó. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ok? Vamos lá. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Uma pessoa que não crê em Deus, logo ela é o que? Incrédula ou incrédulo, certo? O que a palavra diz sobre os incrédulos? É isso que a gente tem que ver. Então aqui a gente vai agora para o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Olha só. Apocalipse. Deixa eu botar mais um aqui para que dê para a gente ler juntos, né? Versículo 8, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, uma pessoa que não crê que Deus pode resolver a vida dela, que Deus pode ajudar ela, que Deus pode mudar o quadro da vida dela, ela é uma incrédula. Aí diz, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui também vamos ver, ó, no capítulo 22, 15, diz assim, ó: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Assassino, o que é um assassino? O assassino é um indivíduo que extermina, né, algo, extermina a vida. O assassino é alguém que mata alguém, que tira a vida de alguém. Nesse caso, quando uma pessoa ela faz isso com ela mesma, ao qual chamamos de suicídio, mas ela não está matando ela mesma, ela está matando a vida que pertence a Jesus Cristo, porque a palavra diz que essa vida foi comprada por Jesus Cristo, já não é mais minha, já não é mais sua. De maneira que essa pessoa ela está cometendo algo agora, dois tipos de pecados. Ela está sendo incrédula. Aqui diz que os incrédulos não herdarão o reino de Deus, ou seja, essas pessoas herdarão o lago de fogo, o qual chamamos de inferno. O assassino também, ele não herda o reino de Deus, ele vai para o inferno também. E eu acredito sim que essa questão que ele falou aí, né, do rapaz que falou naquele momento para a mãe, eu não falaria a ela diretamente, mas se ela me perguntasse: irmão, o meu filho, diante das escrituras, para onde vai? Eu diria a ela a mesma coisa: olha, é para o inferno, segundo as escrituras. Porém, cada um tem uma maneira de falar, de pensar. Agora, o que as escrituras deixam bem claro aqui é que o incrédulo e o assassino herdará o lago de fogo. E o lago de fogo que sabemos é o inferno que Deus criou, não para o homem, mas para Satanás, né, e os seus anjos. Porém, todo aquele que é incrédulo
e que é assassino, que comete suicídio, ele também vai passar para este lugar, certo? Que não foi criado para as pessoas, mas as pessoas que assim escolhem esse tipo de coisa serão levadas para o lago de fogo, sim, de acordo com as Escrituras. E vou te dizer mais: se a minha mãe cometer suicídio, ou meu pai, ou meus filhos, ou minha esposa, ou qualquer pessoa, é para esse lugar que eles vão, para o inferno. Segundo as Escrituras, aqui diz, ó, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu acredito que o rapaz do qual o pastor Hernandes Dias Lopes disse que ele perdeu a oportunidade de ficar calado, é que tem pessoas que são sinceras e bem realistas a respeito das Escrituras, e outras não. Então, assim, nesse trabalho aí eu discordo do pastor Hernandes Dias Lopes, e deixando bem claro para qualquer pessoa que quiser me perguntar sobre suicídio, o que eu tenho a dizer pelas Escrituras é que o que cabe a essas pessoas é o lago de fogo, sim. Infelizmente, se você tem olhado esse meu canal e algum parente seu cometeu esse tipo de coisa, eu digo a mesma coisa, que sim, que ele vai para o lago de fogo. As Escrituras é a própria palavra de Deus, eu creio assim. E só Deus pode dizer para onde o homem vai, como o pastor Hernandes Dias Lopes falou. E aqui Deus está dizendo que vai para o lago de fogo, sim, para o inferno, sim, tá ok? Que é o canal Tudo Sobre um Cristão. Quero lembrar a você, meu irmão, que infelizmente, se alguém da sua família já cometeu suicídio, não tem mais jeito para essa pessoa. Mas para você que está vivo, ainda tem. Confesse os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo hoje. Faça uma mudança completa de sua vida. Abandone a prática pecaminosa. Aceite Jesus Cristo hoje em sua vida como o único e suficiente Salvador. Confesse isto diante dos homens. De que maneira? Com esta sua mudança de vida, quando as pessoas olharem para você, você que rouba, não roube mais. Você que já matou alguém, não mate mais. Você que era lésbica, deixe o lesbianismo. Você que era homossexual, abandone essa prática. Você que é hétero, que pratica a sodomia, ou seja, que é o ato anal, né, o sexo anal, você também não herdará o reino de Deus, segundo as Escrituras. Então há muitas formas de se perder o caminho da salvação, e a gente tem que ter cuidado com isso. As Escrituras deixam bem claro que só existe um caminho de se chegar a Deus, o qual ele já deixou, né, escrito em João 14,6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Isso é muito importante falar hoje às pessoas. Eu não sei por qual situação você está passando nesse momento, mas essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo para você, ó. João, capítulo 14, versículo 6. Essa é a resposta que Jesus Cristo deu a Tomé. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se uma pessoa que cometeu suicídio, ela abandonou ela abandonou a Deus, abandonou a glória de Jesus Cristo, ela abandonou que Deus pudesse mudar a vida dela. Pastores têm feito isso, porque a palavra diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Foi o próprio Jesus Cristo que falou isso. Então, quero lembrar que lá em Romanos 8:38, que nem a morte nos separará do amor de Deus, ali o apóstolo Paulo está falando e explicando que se alguém te matar, você que já serve a Cristo, isso você não vai perder sua salvação. Mas se você tirar sua própria vida, tenha certeza que você passou a ser um incrédulo, a ser um assassino de si mesmo, a um suicida, e não herdará o reino de Deus, de acordo com a palavra de Deus, o próprio Deus falando pelas Escrituras.
que é o canal Tudo Sobre um Cristão, mais uma vez fazendo um trabalho e agradecendo a Deus pela rica oportunidade. Se assim o Senhor Jesus Cristo me permitir, farei um novo trabalho sobre suicídio.